três, né, fisiologicamente falando, o menino, na última aula do ano passado, depois da avaliação, né, a gente começou a falar de nutrição mineral, lembram? Aí a gente falou um pouquinho do ENO, do PSK, algumas leis da nutrição mineral, enfim, a importância dos nutrientes. Quem não lembra, já fica a dica para lembrar, porque é a primeira aula que vai ser cobrada na próxima avaliação, certo? E ela vai ser cobrada na próxima avaliação. Na aula de hoje, a gente começa efetivamente o segundo módulo da fisiologia vegetal, ou quase terceiro, né? A gente sempre separa em relações hídricas, depois metabolismo e depois o crescimento e desenvolvimento, certo? Normalmente divide a fisiologia nessas três partes, ou seria só duas, crescimento e metabolismo. Então a gente começa de fato o crescimento, certo? Normalmente a gente começaria hoje com a primeira aula de hormônio. A gente veria hormônios 1, mas a gente vai trocar e vai passar para a análise de crescimento, porque se a gente começasse hormônios hoje, a gente ia ficar muito descolado da aula teórica, porque a aula teórica que vem vai ser de metabolismo do nitrogênio, resultados do nitrato, assimilação do nitrogênio, síntese de aminoácidos, e só na outra que vai ser hormônio, então a gente vai ficar muito descolado. Então eu vou dar análise de crescimento hoje, a gente começa hormônios na próxima e aí fica mais próximo da teórica. Em compensação, já posso dar a boa notícia para vocês de que a aula do dia, na semana de 6 de março, eu acho, não, a gente vai ter uma aula prática a menos, como a gente teve no ano passado. Aí a prática vai acabar uma semana antes da teórica. Na volta do carnaval, vai ter só aula teórica, não vai ter aula prática já nessa semana, certo? Dia 6 de março também já acabou já. Oh, ah não. É o quê? 6 de março já acabou. Ah, 2, sei lá. Depois do carnaval não tem aula prática. Acabou o carnaval, não vejo mais a cara de ninguém de vocês até a prova. Certo? Então é importante para mim, para vocês. Então a gente começa vendo o crescimento hoje, turma. A nossa aula de hoje é de crescimento e desenvolvimento. E a gente vai ver como que esses dois fenômenos acontecem na fisiologia da planta. Primeiro, então, vamos falar de crescimento, certo? Depois a gente entra no desenvolvimento. Em termos de crescimento, a gente começa falando que ele é um fenômeno quantitativo. Então, na vida de vocês, quando vocês forem fazer... Quem já está fazendo iniciação científica? Erga a mão. Essa está mediando que é outra coisa. Muito bom. Quando vocês estiverem lá fazendo iniciação científica, quase certeza que vocês vão avaliar o crescimento de alguma coisa, certo? Seja de boi, peixe, planta, soja, café, certo? Micro-organismos. Vocês sempre vão avaliar o crescimento. Por que a gente sempre avalia o crescimento? Porque ele é relativo a mudanças quantitativas de tamanho e ou massa. Ele pega, então, o macronutrientes em contato com crescimento. E micronutrientes, pode falar isso? Nem um pouco. Não. Mas nem na porteira passa isso aí. Tanto o macro quanto o micro regulam os dois. Certo? Tudo bem? O micro, normalmente, micronutriente, não entra estruturalmente na planta, igual celulose, por exemplo, ou só carbono, certo? Mas eles são cofatores de enzimas que são importantes para o crescimento e para o desenvolvimento, certo? Tudo bem? Tranquilo? Então é quantitativo, a gente mede o crescimento. O que é o crescimento então? Alterações no aumento do volume. Então, por exemplo, essa é uma folha de couve, uma folha que fica grandona. Quando a folha de couve está no início do seu desenvolvimento, ela é uma folhinha pequenininha, né? E daí ela vai se desenvolvendo, aumentando de volume, até que ela fica uma folha de couve madura ou plenamente expandida, certo? Aumento de volume. Aumento do número de folhas de uma planta também é crescimento. Então, quando a semente germina, pode ser que a gente tenha 2 folhas só, certo? Na planta adulta, a gente vai ter 50, 20, 30, 100 folhas. No caso de uma árvore, sei lá, 100 mil folhas. Certo? Tudo bem? Tranquilo? O mesmo número de folhas? E os outros 2 parâmetros são os que a gente mais mede, com mais frequência, que é a massa e o tamanho. As medidas da massa, então, do tamanho,
é aquilo que é mais usual da gente fazer em ciências agrárias. O que é uma medida de tamanho, por exemplo? Altura, diâmetro, certo? São expansões unidirecionais. Então, a gente, quando é criança, vai acompanhando o quê? Na porta, mede o quê? A altura, né? Você media na porta a altura mesmo? Não media? Ah, explica muita coisa. Né? Medir a altura é importante, né? Você vai ver tanto que cresce, certo? Ou o diâmetro. O diâmetro é importante em quais contextos? Sei lá, o cultivo de eucalipto, por exemplo, que a gente quer rendimento de madeira, você mede o diâmetro na altura do peito, para saber se está crescendo lateralmente essa árvore. Mas em soja dá para medir isso, em flores tropicais dá para medir diâmetro, em hortaliça, em frutos, certo? Flores de corte, todas elas a gente consegue medir diâmetro. Então o tamanho é uma coisa muito usual de a gente medir. Na vida, ou vocês vão medir, ou vocês já mediram, ou vocês ainda vão medir em alguma iniciação científica, alguma atividade, tamanho de uma planta. Em termos de massa, é um outro fator que a gente sempre mede a massa. E aí a gente pode medir a matéria fresca e a matéria seca. Então, por exemplo, a Laura, que está atrasada, vai fazer iniciação científica com alface, certo? Lá na olericultura. E aí ela colhe a cabeça de alface, mede o diâmetro, mede a altura da alface, conta o número de folhas, e aí ela pesa essa alface lá no campo. Essa primeira medida que a Laura faz no campo, reflete qual das duas, Laura? A matéria fresca ou a seca? Oi, tudo bom? Bom dia. E aí? A alface que você pesa no campo, é qual matéria? Fresca ou seca? Fresca, certo? A matéria fresca. Mas a matéria fresca é algo perigoso de ser medido. Por quê? A matéria fresca reflete, via de regra, o status hídrico da planta, certo? Então, suponhamos, uma célula vegetal é composta de quantos por cento de água? Camille, quantos por cento de água tem numa célula vegetal, em média? Em média? Mais de 60% já está morta essa planta. 95, 98, certo? É muita água. Não, minha filha, você entendeu? 60% nunca é. Nada na vida é 60%, só semente. Mas mais de 60% você de fato está certa, né? Eu ia te dar 5 de 10, no mais de 60. Ué, dá mais de um, tá bom. Tão bonitinho, né? Calado, então. Então, a matéria fresca está sempre ligada ao status hídrico. Uma célula vegetal, então a cabeça de alface hidratada. Vamos supor que ela está com 99% de água e que ela pesa 100 gramas. Hoje. Aí, um outro tratamento que a Laura foi medir, a pessoa que irriga faltou, bebeu muito no Darcy e não foi irrigar. O que essa planta de alface vai experimentar? Um estresse hídrico ou um déficit hídrico. Pode ser que essa planta não morra pela falta de água, ela vai ficar bem. Mas essa planta continuou transpirando, não continuou? Continuou transpirando e não absorveu água. Então ela perdeu água, certo? Pode ser que ela, ao invés de ela estar com 99% de água, ela esteja com 94%. Então ela perdeu um tanto de água. O peso fresco dela não vai diminuir também com essa perda de água? Sim. Obviamente, né? Mas significa que essa planta é um tratamento inferior ao outro? Não necessariamente. Por quê? Ela só perdeu água, certo? Em termos de produtividade, pode ser que ela seja muito superior à outra. Só aconteceu algum deslize ali e ela acabou tendo um status hídrico de déficit hídrico. Por isso que, via de regra, a gente avalia a matéria seca. O que é avaliar a matéria seca? Você pega suas folhinhas de alface, bota num saquinho identificado e coloca numa estufa, tipo aquela ali no fundo. Essa estufa, às vezes, ela vai estar a 60, 80, 100 graus Celsius, e aí o material fica lá 24, 48 horas lá. Nesse tempo, a água evapora e sobra quem? Aquilo que a gente chama de matéria seca. O que é matéria seca para você? Matéria seca, te diz o quê? Matéria seca. Matéria. Esse menino aqui. Matéria sem água. Matéria sem água. Muito bom. Alguém? Quê? Não, relaxa na Bíblia aí, ô Chalfon. Será é outra análise. Isso aí é lá no laboratório, garoto, né? Não, tá correto, vocês não vai direto, tá deixando tudo, não tira lá.
macerar, fazer computadora. Porque na bromatologia, para fazer a análise de massa seca, a gente faz isso, cara. Mas, tá. Análise de massa seca? Mas lá é diferente. Foi esse período passado. Né? Para você quantificar carboidratos, proteínas, cinzas, tudo isso que está lá, você macera, de fato. Mas para fazer a análise de matéria seca, não, porque é só o peso. Então vamos supor que a Laura vai pegar a cabeça inteira de alface e vai pôr para secar. Aí ela vai saber quantos gramas de matéria seca tinha na cabeça de alface, certo? Tudo bem? Mas essa aí é depois, quando você quer fazer a análise dela. E aí, a matéria seca, eu acabei de dar esse spoiler, né? O que tem na matéria seca? Lignina, celulose, proteínas, carboidratos, certo? Vai ter glicose, vai ter sacarose. Lipídios, lipídios, esquecido dele. Certo? Então, tudo isso que veio da onde? Como que a planta engorda em matéria seca? Assimilando CO2. Obviamente que assimilando nutrientes pela raiz também, né? Porque para sintetizar a proteína, ela precisa de nitrogênio, necessariamente. E um pouco de enxofre também. Então ela precisa absorver via radicular. Mas o grosso da célula vegetal, que é parede celular, que é de celulose, vem justamente da assimilação de CO2. Por isso que é muito usual que a gente avalie a matéria seca, certo? Na vida. É muito mais valioso do ponto de vista de tomada de decisão, de saber o que aconteceu com aquela planta, avaliar a matéria seca do que a matéria fresca, certo? E aí, vou dar um exemplo aqui para vocês. As fotos aqui são ilustrativas, tá? Elas não são reais, eu esqueci de pegar uma foto verdadeira, mas o dado aqui é real, certo? Então a gente tem, por exemplo, a estrutura de sementes secas. Então pode ser uma semente seca de feijão, milho, soja, certo? Uma semente, uma unidade de semente, você acha que ela pesa bastante? A resposta é não, a não ser que seja um coco gigantesco, uma semente pesa porra nenhuma, né? Semente de tabaco pesa o quê? Nada, um cisco, certo? Então uma semente, por exemplo, a de milho, ela tem um peso, aqui eu coloquei esse peso aqui é de verdade mesmo, é uma semente de girassol, pesa 63 miligramas, certo? Uma única semente, 63 miligramas. E a semente, quando ela é dispersa, a semente de todos os grãos que a gente cultiva, ela tem baixa quantidade de água, sempre menos que 10% de água, 13, 5, 3% de água. Então, quando a gente bota essa semente para desidratar na estufa a 100 graus Celsius, o peso seco dela é 0,61, então 61 miligramas. Ela perdeu o quê? 2 miligramas, ou seja, ela tinha quase nada de água no corpo dela, beleza? Tudo bem? Tranquilo? Aí, essa semente, a gente bota ela para germinar no substrato lá no sol, né, numa condição normal. Ela vai desenvolver uma plântula, perfeito? Essa plântula, o que ela começa a fazer assim que ela emite o primeiro par de folhas? Fotossíntese. Fotossíntese. E fotossíntese, trocando em miúdos, é o processo de quê? Assimilação do carbono. Assimilação de CO2. Então, veja, a assimilação de CO2, ela está capturando o CO2 que está na atmosfera e trazendo para dentro da sua estrutura celular, certo? Está criando proteína, está criando lipídios, outras células, beleza? Tudo isso ela está assimilando CO2. Perfeito? Tudo bem? Então, qual que é o peso fresco dessa plântula? 3,65 gramas, certo? 3,65 gramas. Quando a gente seca essa plântula, sobra dela 450 miligramas, ou seja, 3,2 gramas era só água que ela absorveu. Ou seja, ela absorve água pra cacete. 450 miligramas é o que sobra dela. O inicial da semente era 60 miligramas. Ela passou a ter 450. O ganho de matéria seca dela, 390 miligramas. Certo? Então aquela semente que tinha pouquinha quantidade de matéria, acumulou carbono e aumentou o seu peso. Perfeito? Tudo bem? Todo mundo consegue entender que esse é o crescimento, a assimilação de CO2? Beleza? Ela aumentou, então, em peso seco. Agora, a mesma semente, olha, uma outra semente da mesma espécie, a gente vai colocar para germinar no escuro. Vocês já colocaram ou já viram a planta que germina no escuro? Ela fica estiolada, ela fica comprida, porque ela busca a luz. É natural do metabolismo da planta que ela alongue mais para buscar a luz.
Mas uma planta que está no escuro, o que ela não está fazendo? Fotossíntese. Fotossíntese. E o que ela está fazendo necessariamente? Crescendo. Respiração celular. Por quê? Ela está se desenvolvendo, ela tem que respirar, certo? Então essa semente teve acesso à água, embebeu, germinou e está se desenvolvendo. Ela está respirando. Se ela está respirando, o processo de respiração, ele é de síntese ou de degradação? Degradação da glicose para produzir energia, né? Então vejam só, o peso fresco dessa plântula, 1,1 gramas, certo? Ela é magrinha com relação a essa aqui, né? Estava fazendo fotossíntese. Mas quando a gente desidrata essa planta, olha o que sobra dela, 50 miligramas. Ou seja, com relação ao peso inicial da semente, que era de 61 miligramas, ela teve uma perda de matéria seca. Ela perdeu 10 miligramas de matéria seca. Por que ela perdeu 10 miligramas de matéria seca? Para ter que consumir a reserva da semente. Exatamente. Tudo isso aqui que foi formado, ó, foi formado exclusivamente a partir das reservas do endosperma, certo? Do endosperma ou do cotilédon, né? Dependendo de como é a estrutura da semente. Então, medir o peso fresco, se a gente só medisse, a gente teria ganho aqui, né? Partiu de 63 miligramas, aqui ganhou um pouquinho de peso fresco e aqui ganhou bastante peso fresco. Mas o ganho de peso fresco reflete a assimilação de carbono? Não, né? Não reflete, porque aqui nesse caso a gente ganhou peso fresco, porque absorveu água, mas na verdade a gente teve só consumo de reserva, certo? Então não tem síntese de nada ali, está só degradando a reserva que veio da semente. Perfeito? Tudo bem? Todo mundo consegue enxergar isso? Você falou que, só repete para mim, peso fresco não reflete a assimilação de carbono. Porque ele depende do status, ele varia com o status hídrico da planta. Tudo bem, senhora? Obrigada. Responde. Alguém já fez análise de matéria fresca, matéria seca? Ergue a mão. Já fez? Foi bom? Foi? Então, bom, a gente mede sempre o crescimento, certo? Que é o que eu disse para vocês, a gente sempre mede o crescimento, é uma coisa quantitativa. Mas medir o crescimento pode ser feito de mais de uma forma. O que é usual em ciências agrárias? É a coisa que 100% de vocês farão em algum momento da vida, tenho certeza disso. Medir a altura de uma planta. Alguma vez na vida, alguém vai botar vocês para medir a altura da planta ou o comprimento da raiz, certo? Ou o peso da matéria seca, bota o peso da matéria fresca, bota ela para secar e faz a matéria seca. Algum momento da vida vocês vão fazer isso. Isso é uma medida de crescimento absoluto. Por quê? Parou ali. Então o que a gente faz normalmente? A Laura vai lá no... Não, a Mariana? Quem? A Maria? A dona Maria vai lá no campo com o grupo da soja plantar a sojinha com a mãozinha dela. Já plantou soja, Maria? Não? Já plantou alguma coisa na vida? O que, por exemplo? Feijão. Feijão. A Maria foi lá e plantou feijão, ou carne. E aí, Maria, depois de 60 dias, você vai lá avaliar seu feijão, certo? O que a Maria vai medir? O comprimento da parte aérea do feijão, o número de flores, o número de folhas, o comprimento da raiz, certo? Você vai medir, depois de 60 dias. A Maria pode ter uma continuação desse experimento, em que ela vai e mede com 75 dias o feijão. O que ela espera que tenha acontecido com o feijão? De 60 para 75 dias? Tem o quê? Crescido, né? O que a gente espera. Se não teve uma lagarta desgraçada comendo feijão, um bofo branco, a gente espera que o feijão cresça, né, Maria? Tudo bem? Então essas são medidas absolutas do crescimento. Você mediu, bum, está ali medida, certo? A partir dessas medidas, a gente consegue fazer alguns tipos de análise. Mas essas análises dão informações diferentes para a gente. Por isso que é interessante ver o que é o crescimento absoluto e o que é o crescimento relativo. Por exemplo, essa folhinha aqui, vamos supor que é uma folha de couve, certo? Vamos supor que é uma folha de couve. Aí a folha de couve, olha só. A gente tem duas plantas, todo mundo enxerga? A gente tem a planta A e a planta B. Consegue ver aí do fundo, planta A, planta B? Planta B? Planta A e a planta B. Então, no início do nosso experimento, no dia 1, a planta A tinha uma folha com 5 centímetros quadrados, certo?
E a planta B tinha uma folha com 50 centímetros quadrados, ou seja, né, 10 vezes maior. Tudo bem? 10 vezes maior. E aí a Laura foi lá, ou a Maria, foram lá e mediram. Planta A, planta B. Aí, passou o tempo foi passando, e a Maria também, a outra Maria, foi lá no dia 5, que era a escala dela, aí ela foi lá e mediu as plantas de novo. A planta A estava com uma folha com 15 centímetros, a planta B estava com uma folha de 60 centímetros. Então vejam só, se a gente vai avaliar o crescimento absoluto, a gente podia só medir aqui no final e ver, ah não, essa folha aqui cresceu mais, ponto final, essa aqui é melhor. Certo? Poderia fazer dessa forma. Essa aqui cresceu, bom, acabou. Mas a gente pode fazer uma outra análise, que é a taxa de crescimento absoluto. Quando a gente fala taxa, sempre a gente está dividindo pelo tempo as coisas. É como se fosse, lá na física, o delta S sobre delta V, delta T, delta S sobre delta T. Faz tempo que eu fiz a fórmula da velocidade. Então a gente pode fazer a taxa de crescimento absoluto da primeira planta. Como que a gente faz isso? Mede a área final, 15, menos a área inicial, 5, e divide pelo tempo, dia 5 menos o dia 1. Qual vai ser a taxa de crescimento absoluto dela? 2,5 centímetros quadrados por dia. Certo? Por quê? Ela estava com 5 ali no dia 1, no dia 2 ela estava com 7,5, depois com 10, 12,5 e 15, certo? Ela foi crescendo nessa taxa de 2,5 centímetros quadrados por dia. Se a gente faz a taxa de crescimento absoluto da planta B, ela estava com 60 centímetros quadrados no final, 50 no inicial, dividido por 5 menos 1. Qual que é a taxa de crescimento absoluto de B? Adivinha só? 2,5 centímetros quadrados por dia. Ou seja, ela estava com 50 centímetros no dia 1. Ela passou para 52,5, 55, 57,5, 60. Se a gente fizesse, por exemplo, uma análise estatística desses dois, a taxa de crescimento absoluto delas seria idêntica, não haveria diferença. Mas olha ali como você observa uma diferença imensa entre uma coisa e outra coisa. A taxa de crescimento absoluto delas é idêntica. Ou seja, elas crescem na mesma velocidade. Mas em relação ao tamanho, por exemplo, ele falar que a outra cresceu 200%, a menorzinha. Segura na mão de Deus. A gente vai fazer João, não pode ser precoce na vida, hein? Coisa muito importante. Já viu o Ferrari agora? A Ferrari é você, no caso? Autoestima, hein? A taxa de crescimento relativa é um outro parâmetro que a gente consegue medir, e ela é uma fórmula que é diferente dessa aqui, né? Ela é o logaritmo natural do dia 1, então seria o logaritmo natural do dia 15, menos o ln do dia 5, dividido pelo tempo também. Certo? Se a gente fizesse essa taxa de crescimento relativo do A e do B, né? ln de 15 menos ln de 5 dividido por 4, a gente chega naquele resultado ali, que é 0,275 centímetro quadrado por dia. Olha só essa unidade, centímetro quadrado vezes centímetro quadrado dividido por centímetro quadrado dividido por dia. Significa dizer o quê? Que aqueles 5 centímetros quadrados que existia inicialmente, cada um desses 5 centímetros quadrados que existia aqui inicialmente, eles cresceram 0,275 centímetros quadrados por dia. Ou seja, é um aumento de 0,275 centímetros quadrados em cada um dos centímetros quadrados existentes naquele dia. Certo? Então, cada centímetro quadrado essa medida expressa o crescimento em unidade por cada uma das unidades pré-existentes. Certo? Então, a taxa de crescimento relativo de A, 0,275, e a taxa relativa do B, 0,044. Ou seja,
A taxa de crescimento relativo de B é muitas vezes menor do que a de A. Como que a gente observa isso? Vendo aqui. Essa planta triplicou de tamanho, que é o caminho que você estava indo, né? Essa planta cresceu 3 vezes a área dela. Essa planta aqui não cresceu nenhuma vez a área dela. Porque ela já estava plenamente expandida. Certo? Então, observando um outro parâmetro diferente da absoluta, mas um parâmetro relativo, a gente consegue perceber que esse crescimento aqui é muito mais acelerado do que esse, apesar dessa folha ser muito maior do que essa. Então, essa análise de outro parâmetro, às vezes ela pode permitir enxergar a questão de uma outra forma. Certo? Tudo bem? Fala, filha. Ô, professor, a fórmula do CTR é o que, né? É o logaritmo natural todo. É o logaritmo natural do ponto 2 dividido pelo menos do ponto 1 dividido pela variação de tempo. Certo? Mais pra frente vai ter a fórmula de novo. Ah, só dá pra fazer com ele. O que desenvolveu é com isso aí. É um cara com B, esse é o nome dele. Só com calculador. Tudo bem? Então esse é o crescimento relativo e o absoluto. Eu tipo assim, cada centímetro cresceu 0,2 Uhum. É isso. Então agora a gente vai falando do crescimento, né, que ele pode ser absoluto, pode ser relativo, ele é uma medida quantitativa, mas agora a gente vai falar do processo de crescimento em si. Então o processo de crescimento é sempre acompanhado por uma variação na forma da planta. Então o que é essa variação na forma? O crescimento de um vegetal sempre acontece a partir de 2 regiões específicas. O crescimento primário. Quem são esses 2 aqui? Os meristemas, certo? Apicais. Então o meristema apical caulinar, o meristema apical radicular. Meristemas são as zonas de divisão celular na planta, certo? A partir dessas zonas de divisão a gente tem a formação dos órgãos. Então, no processo de crescimento, sempre há uma variação na forma. Uma folha, quando ela está crescendo, ela começa pequitinha, né? Até que ela chegue numa folha madura. A gente fala normalmente folha madura mesmo. Um fruto começa pequenininho, depois ele cresce, depois ele troca de cor, certo? Então, uma variação na forma. E na atividade fisiológica da planta, que gera a diferenciação de células. O que é a atividade fisiológica? Pode ser, por exemplo, a respiração. Uma célula que acabou de se dividir, pode ser que ela respire pouco. Ou pode ser que ela sintetize pouca parede celular, ou pouco vacúolo. E essa atividade fisiológica vai variar ao longo do tempo. E quando ela começar a senescer, o que vai acontecer com essa atividade? Diminuir. Vai diminuir, certo? Tudo bem? Tranquilo? Células idênticas produzidas por divisão celular, a partir de um meristema, aumentam e ao mesmo tempo tornam-se diferentes das células meristemáticas, formando floema, xilema e parênquima. Então assim, o meristema apical, tanto caulinar quanto radicular, é a origem de tudo quanto é tecido, certo? Sempre, eles são a origem. Começa ali. A partir das divisões que vão acontecendo ali, nesses locais, e no caso do vegetal, assim como na gente, geograficamente, na estrutura do órgão, define o que ele vai ser. Então vejam só, uma célula que está mais para fora, quando ela se divide, ela é uma célula mais externa. Essa célula mais externa, que está na periferia do órgão, ela vai se tornar um xilema? Não. Na periferia ela vai se tornar o que necessariamente? Uma A célula epiderme. vai se tornar uma epiderme. Com certeza, porque ela está do lado de fora, olha. Ela tem que ser epiderme, certo? As células que estão próximas ao lado de fora, elas vão se tornar parênquimas, muito provavelmente. Mais para dentro, a gente começa a ter a formação dos feixes vasculares. Então, pode ser que ela se torne xilema, pode ser que ela se torne floema, certo? Essa divisão, esse processo de crescimento, acontece sempre de uma forma ordenada no corpo do vegetal. Sempre. E aí, esse processo de crescimento é justamente o que a gente denomina desenvolvimento. O desenvolvimento nada mais é do que a especialização de uma célula. Então vejam só, no corpo do vegetal, quando acontece lá na flor que tem um óvulo, acontece a dupla fecundação quando o grão de pólen chega lá, certo? Então o núcleo gamético do grão de pólen se une
a oosfera, e aí eles formam a primeira estrutura, que a gente chama carinhosamente de... Como é que chama a primeira estrutura que é formada quando tem fecundação? Na gente, na planta, qualquer coisa? Zigoto. Muito bem, chama um zigoto. O zigoto é uma célula só, né? O zigoto é uma célula só. A primeira divisão que um zigoto sofre na vida dele, a primeira divisão, já é uma divisão especializada. A primeira divisão já é uma divisão especializada. Essa célula que se forma mais alongada, ela vai continuar crescendo e ela vai dar origem ao suspensor, que é uma estrutura que é importante lá em embriogênese. Essa célula menorzinha que se forma, ela continua em divisão e é ela que vai dar origem a um embrião, nesse caso aqui na fase de torpedo. Mas no próprio embrião, a gente já tem diferenciação celular, como a gente disse anteriormente. As células que estão na periferia, elas vão se encaminhar para se tornar epiderme. Essas células que estão na porção superior do embrião, elas vão se desenvolver em parte aérea. E essas células que estão na parte mais inferior, elas vão se desenvolver em radícula, certo? Então, a divisão com especialização, né, uma célula quando ela se divide, ela necessariamente vai tomar um caminho no corpo do vegetal. É igualzinho a gente. Quando a Mariana era um embrião, pensa na Mariana embrião. Pensou em você embrião? A Mariana embrião, quando ela estava lá desenvolvendo no ventre, ela entrou em divisão, né, Mariana? Você lembra dessa fase? Lembra pouco, né, menina? Passado sombrio. E aí a gente, quando está lá estruturando o embrião, dali a pouco o embriãozinho passa a ter o quê? Uma região que vira cabeça, uma região que vira mão, uma região que vira perna, certo? As nossas divisões celulares, elas são especializadas também. Então a célula da minha epiderme não vira fígado, nunca. Não vira fígado nem fudendo, minha célula da epiderme. A célula óssea não vira músculo, não rola isso, porque a divisão celular é ordenada. Beleza? Tudo bem? E essa célula se especializa. Então a célula meristemática, quando ela se divide, ela continua ali com um princípio meristemático. Quando ela vai se afastando do meristema, ela passa a se especializar. E uma vez que a célula vegetal se diferencie, a gente tem um processo de desenvolvimento. Certo? Tudo bem? Fala, filho. Esse processo é ordenado por onde a célula nasce? É ordenado pela geografia onde ela nasce. Exatamente. Certo? Tudo bem? No início aqui do... enfim, e vejam só, tem um ponto aqui que é muito importante. A separação entre crescimento e desenvolvimento é puramente didática, só para a gente entender os dois processos como processos distintos. Mas, na realidade, a célula se diferencia enquanto cresce. Então, os dois processos acontecem sempre juntos, certo? A gente divide aqui didaticamente, é igualzinho fotossíntese e respiração. As duas coisas não acontecem ao mesmo tempo? A gente só divide os dois para ficar mais fácil de entender os processos. Tá bom? Tudo bem? Tranquilo? Até aqui? Hein, menino? Tranquilo? Até aqui? Tá vendo? Para de atrapalhar minha aula, cara. Falando no nariz do outro. Que feiura. Muito feio dar palpite no corpo alheio. Para com isso. Foi pra fora? Quê? Não, não vou fazer. Ele já tá mal, se eu ainda pôr pra fora aí. Então, olha só. Quê? Quem falou isso? Você. Não, eu tô falando, tem mais calma, não parece que eu tô. Ah, entendi. Então vai pedir perdão pra você. O desenvolvimento, então, quando a gente fala de desenvolvimento, a gente pode falar de mudanças na forma de um organismo ou de um órgão. Então, se desenvolver, né, a gente pode falar tanto localizado num órgão só, quanto no organismo inteiro. Então, vejam só, essa estruturinha aqui, bem bonitinha, parece um chifre do Vingador, é o quê? Folículo? Como chama isso aqui? Não, é folículo? Não, né? Primórdio foliar. Exatamente, é um primórdio foliar. Então, o primórdio foliar, conforme o meristema vai crescendo,
ele vai crescendo também. Olha só, isso aqui já é uma folha em formação. Uma folha em formação, uma gema lateral aqui formadinha, certo? Então, essa mudança na forma pode acontecer na folha, dessa forma. Então, é um primórdio foliar micro, muito pequitinho. Já viu um primórdio foliar ao vivo? Já? Onde? Aula de zoologia. Na aula de zoologia? Então, o primórdio foliar pequenininho, ele vai aumentando de tamanho até que a gente chegue numa coisa que a gente já identifica como folha. E a folha também cresce, né, se expande até virar uma folha mesmo. Então, essa mudança no órgão a gente chama de desenvolvimento. Mas a gente também pode chamar de desenvolvimento o ciclo inteiro da cultura. Então, veja só, esse pezinho de pimentão aqui. Quando ele germina, tá ali, ó, só com duas folhinhas, o hipocótilo e a radícula. É uma estrutura simples, uma plântula simples. Só tem 3 estruturas. A primeira parte de folhas, o hipocótilo e a radícula. Acabou. Conforme ele vai se desenvolvendo e aumentando em complexidade, ele passa a ter novos brotos, novas folhas, raízes laterais aqui. Depois ele vai ter a indução de florescimento. Depois ele vai ter a frutificação. Então, essas mudanças também vão acontecer a nível de organismo, igualzinho a gente, né? O Gustavo nasceu um recém-nascido melequento, feio, aí virou uma criança fofa, depois vira o quê? Da criança fofa? Criança feia, quando começa a cair os dentes, né? Aí vira um pré-adolescente insuportável, vira um adolescente mais insuportável ainda. Na fase adulta, no início, no ensino médio, começa a virar gente. Agora que está no 4º período, né? Ainda não é gente, continua escroto pra cá. E depois chega na fase adulta, depois começa a ficar senescente, né? Olha o Renato, por exemplo. Já tá do meio-dia pra tarde, amor. Entendeu? Ali, tem muito claro. Cai o cabelo já, tá enrugado, coitado. Barriga só cresce. Entendeu? É isso, senescente. Tudo bem? Essas mudanças no órgão. Falar que vai, eu tô na sua cara. Então, esse desenvolvimento, né, essas mudanças, elas não acontecem assim ao léu, ao Deus dará. Assim como não acontece com a gente, né, não acontece com a planta. Por exemplo, o Guilherme, o Yuri. O Yuri até hoje não nasceu barba na cara dele, olha você ver. Não, eu vou te falar, acho que vai nascer não. Não vai nascer, né? Por quê? No controle do desenvolvimento dele, a célula dele falou assim, barba aqui não. Aí chega no Caminino Livito, ou o Thiago, tudo, Miguel, né? Ou Miguel. A célula da cara do Miguel falou, não, aqui teremos barba. Entendeu? É um controle ordenado. Varia entre os indivíduos, mas é ordenado. Então, na testa do Miguel, não cresce barba, né, Miguel? Cresce barba na sua testa? Amém, né? Então, você ia ser um pouquinho diferente. Mas não cresce barba na sua testa, certo? Não... Quê? Um pouquinho exótico. Ia ser um pouquinho exótico. Então, o controle do desenvolvimento, ele é muito refinado, certo? Não cresce dente do cotovelo de ninguém. Por quê? Porque o controle é ordenado. Tudo na natureza segue uma ordem correta. É a mesma coisa no corpo do vegetal. Então, o controle do crescimento e desenvolvimento é ordenado em um organismo multicelular. Requer uma coordenação. Então, são vários sinais que vão se cruzando para ordenar o desenvolvimento. Certo? Esse controle apresenta fatores intrínsecos de nível intracelular, intercelular e extrínsecos. Quando a gente fala do controle intracelular é algo que a turma do Vitor trabalha muito. Que é o quê? Expressão de genes. Então a gente está falando a nível de RNA, a nível de rolamento dos cromossomos, divisão celular, certo? Coisas que estão dentro da célula, fatores dela mesma. Então vamos supor, uma célula que entra em divisão celular. No momento que ela entra em divisão celular, não tem um monte de fenômeno que precisa acontecer durante a divisão celular? Então precisa criar os fusos que vão separar os cromossomos, precisa dissolver a membrana do núcleo, certo? Precisa dividir a célula ao meio. Então tem um monte de gene que se liga nesse momento. Esses genes que se ligam na divisão celular ficam ligados o resto da vida da planta, da célula? Não, por quê? Seria um gasto, né? Seria uma aberração. Então, não se ligam o tempo todo.
se liga naquele momento. É um controle intracelular, dentro das células. Mas existe também o controle intercelular. Então uma célula daqui se comunica com uma célula que está lá longe. Essa comunicação, via de regra, né, uma comunicação a longa distância, a gente vai dizer que ela acontece muito por via hormonal, por exemplo. Então um hormônio que é sintetizado aqui controla uma coisa que acontece lá embaixo no corpo da planta. Ou um hormônio da raiz é translocado até a parte aérea para comunicar um monte de coisas. Certo? Tudo bem? Tranquilo? Controle intercelular? Pergunta. Tipo, aquela geninha que fica, vamos supor, dormente, aí você faz uma poda, aí é questão hormonal também? 100%. Emoções da aula que vem. Tá? Vem aí. Já falei pra você. Não tem nada a ver com você tirar alguns estudos, não, tipo, pra melhorar a atividade. A aula que vem, segura na mão de Deus. Conte 3. Não, não falo com você. Tudo bem? Ah, não, tudo bem o controle intracelular e intercelular, beleza? E a planta também tem, obviamente, um controle extrínseco do seu desenvolvimento. Que é o quê? Nos fatores externos aos organismos, principalmente fatores ambientais. Então a planta não consegue sentir se é dia ou se é noite? Você acha o Lucas? Miguel. Eu já perguntei seu nome hoje, não, Miguel? Não. Não? Então tá bom. Miguel, você acha que uma planta consegue identificar se está de dia ou se é de noite? Sim ou não? Sim? Sim. Por quê? Porque tem planta para florescer fica com horas de noite e também para fotossíntese. Ué, não faz fotossíntese à noite, ué. Né? Então é óbvio que ela consegue sentir. Ó, Afonso, mas e se eu pegar uma planta e fornecer luz para ela dia e noite? Ela vai fazer fotossíntese 24 horas ou ela vai parar em algum momento? Então ela vai ter um ponto de saturação? Porque se é igual galinha. Quando você troca... Porque se você botar a galinha na luz, ela come mais. Só que aí o povo começou a botar a galinha muito na luz, só que a galinha começou a ficar estressada, entendeu? Isso que eu ia te dizer. Tem fenômenos que acontecem só de noite. Por exemplo, o crescimento da planta, via de regra, basicamente todos os vegetais, eles só crescem durante a noite. Dificilmente um vegetal cresce durante o dia, certo? É durante a noite que ele se reidrata e aí a célula bastante túrgida consegue crescer, alongar mesmo a planta. Normalmente é de noite que rola. Então tem o reparo dos fotossistemas também que tem que acontecer durante a noite. Então uma caralhada de processos que tem que acontecer de noite, que precisam da ausência de luz para que eles consigam acontecer. Então se ela está 24 horas, não cresce. Ela provavelmente vai começar a sofrer algum dano fotossintético, alguma coisa assim, e aí vai dar ruim, certo? Tudo bem? Tem um experimentos também que mostram que a planta tem capacidade de perceber o que é o peixe do doce. Quando ela acaba, ela não faz nada. Ela percebe. Eu não entendi o que você falou. Tem um experimento no fundamental mesmo que mostra a planta em ambiente escuro, a planta com umidade na lateral e ela subindo o peixe de luz. Ela tem a capacidade de perceber a luz, ela percebe. Exatamente. A gente chama carinhosamente de tropismo. Então aqui não. Certo? Tudo bem? Semana que vem não sei como vai falar o Renato. Tudo bem? Então, esses 3 tipos de controle, o intercelular, intracelular e o extrínseco, interagem de várias maneiras para determinar o desenvolvimento global da planta, certo? Desses fatores que afetam o crescimento, então, os intrínsecos, a gente vai dizer que são o quê? Por exemplo, né? Processos metabólicos como fotossíntese, respiração, translocação de solutos, né? Relação com o que a gente falou, metabolismo de nitrogênio, que vocês vão aprender semana que vem, processos morfogenéticos, ou seja, tudo que acontece no corpo da planta, certo? E o que é o controle externo? Por exemplo, radiação solar, temperatura, suprimento de água, oferta de nutrientes. Então, por exemplo, uma planta quando ela está com algum tipo de... ela está começando a encontrar poucas quantidades de nitrogênio. O que normalmente ela vai fazer?
aumentar a área de raiz dela, para ir buscar outras áreas com nitrogênio. A mesma coisa com água. Se tem água em profundidade no solo, ela vai esticar as raízes lá para baixo para conseguir absorver essa água. Se tem bastante radiação suficiente, ela vai expandir mais as folhas. A gente falou nas outras aulas, né? Nas aulas anteriores, lá no início, sobre a quantidade de clorofila. Não varia com relação à radiação, clorofila A, clorofila B, carotenoides. Tudo isso faz parte do controle do desenvolvimento da planta para que ela se adapte ao ambiente. E isso em condições ideais. Porque a gente também tem as situações de estresse no desenvolvimento da planta. Então aqui tem vários estados, ó. O estresse por temperatura, o estresse por frio, estresse por metal pesado, seca, estresse de luz, salinidade, alagamento, todos os estresses abióticos. E ainda tem os bióticos, né? Doença, nematóide, fungo, bactéria, percevejo, lagarta, besouro, sei lá, qualquer coisa, morcego, rato, tudo isso que atrapalha o desenvolvimento de uma planta, certo? Ser humano, às vezes, né? Tudo bem? Então, todos esses fatores, os ambientais e os internos, vão regular a forma como a planta se desenvolve. Tudo bem? E aí, para a gente finalizar essa etapa do crescimento, do desenvolvimento, a gente finaliza falando algo que a gente já falou nessa aula, que é o padrão do crescimento. Como que a planta efetivamente cresce? Primeiramente, ela precisa aumentar o número de células, certo? Então, o primeiro passo é a célula entrar em divisão. Então, uma célula-mãe vai dar origem a duas células filhas. Ela entra no processo de divisão, né? Duplica o material genético, separa o material genético, faz a citocinese, e aí ela dá origem a duas células filhas. Essa célula filha que se originou, qual que é o próximo processo dela? Expansão celular, é o aumento em volume. Esse aumento em volume normalmente está ligado à síntese do vacúolo, porque quando ela se divide, ela é pouquinho vacuolada, certo? Uma célula, quando acabou de se dividir, o vacúolo é pequitinho. E aí esse vacúolo vai crescendo, vai ficando torto, então a planta depende bastante do status hídrico para crescer, e aí ela se expande. Uma vez que essa célula começa a se expandir, baseado na geografia da planta, ela vai se diferenciar. E aí ela vai se diferenciar em N tipos de coisas diferentes. Então ela pode continuar meristemática, pode desenvolver um primórdio foliar, feixes vasculares, né, quando ela está aqui no meio, epiderme. Aí a folha, a célula da folha pode dar origem ao quê? Xilema, protoxilema, metaxilema, floema, endoderme, colênquima, epiderme, parênquima, célula boliforme, estômatos na epiderme também, né? No caule, ela pode dar origem a um feixe vascular, a um parênquima, colênquima também, epiderme. Na raiz, ela pode virar um tricoma, uma célula epidérmica, parênquima da raiz ou córtex, né? Endoderme com estria de Caspary, feixes vasculares alternados, floema e xilema, medula radicular, ou na raiz, o meristema radicular, feixes vasculares da raiz, né? Xilema, floema, epiderme, córtex, certo? Após a divisão e após o alongamento celular, ela vai se diferenciando, e uma vez diferenciada, normalmente ela não volta atrás, tá? Uma célula, uma vez que se diferencia, ela permanece diferenciada, por enquanto. Tudo bem? Tá bom. E? Obrigada. Não, muito obrigado, Tiago. Agora que a gente já falou do processo em si, vamos falar da análise do crescimento. A análise de fato do crescimento, né? Como que a gente faz isso? Ela é um método que segue condições morfofisiológicas da planta em diferentes intervalos de tempo, então o tempo também é importante aqui, entre amostragens sucessivas, então como é diferentes tempos, né? A gente está falando de amostragens sucessivas, em que se supõe acompanhar a dinâmica da produção fotossintética avaliada por meio do acúmulo de matéria seca. Então, a gente avalia matéria seca, matéria fresca, área foliar, esse monte de coisa. Por quê? Avaliar fotossíntese é uma coisa difícil. Vocês lembram quando a gente viu fatores que afetam a fotossíntese? No eixo Y do gráfico sempre era a absorção de CO2? Lembra disso? Era a absorção de CO2 por radiação, absorção de CO2 por temperatura, absorção de CO2 por não sei o quê. Sempre a absorção de CO2. Mas, quantificar a absorção de CO2
com aparelhos, é difícil porque o aparelho que quantifica fotossíntese, que a gente chama carinhosamente de IRGA, custa, sabe quanto que ele custa, meu filho? Um apartamento. Cara. Então, é muito difícil ter. E ele, caríssimo dessa forma, o que acontece com ele frequentemente, Carlos? Chuta. Estraga frequentemente. E para consertar é o quê? Caríssimo. E a gente tem bastante recurso? Nunca, né? Desde sempre. Então, avaliar a fotossíntese, quantificar a fotossíntese é uma coisa cara, difícil. A nível de campo, mais difícil ainda. Certo? Então, avaliar dessa forma, né, de medir mesmo a absorção de CO2, é difícil. A gente aqui na UFLA é muito privilegiado, a gente tem equipamentos para medir isso. Aqui existe. Medir, por exemplo, né, igual o pessoal do laboratório do Vitor, expressão de genes, é barato, Vitor? Não, né? Cada robô lá é uma casa também, filho. Então, e o reagente é uma moto por semana, se você for avaliar muito. Então, assim, é caríssimo. Avaliar a expressão enzimática, igual faz a atividade enzimática, igual faz lá no professor Paulo. É fácil? Não, porque o ELISA também... O ELISA custa um carro bom. Não é um carro popular, um carro um pouquinho melhor. Um ELISA custa mais ou menos isso. E você precisa de treinamento para você conseguir fazer todas essas análises, que é muito difícil. Ao passo que avaliar acúmulo de matéria seca, você precisa do quê? Uma estufa. Né? Avaliar crescimento, você precisa do quê? Uma régua, um paquímetro. Então você consegue fazer de uma forma muito mais fácil, mais barata, e ainda assim consegue tirar informações disso. Então, assim, vocês já visitaram uma universidade muito pequenininha, federal mesmo, muito pequenininha, pessoas menores? Não. Não? Então, algum dia, vai rolar alguma hora na vida de vocês vão conhecer alguma dessas menores. Assim. Normalmente as de São Paulo são tudo mais ricas que a gente, mas outras, assim, espalhadas nos recantos desse Brasilzão, vocês vão ver que é muito simples a estrutura dela. Em relação às da UFLA, é quase sempre mais simples, com menos equipamento, menos verba que chega. Então, assim, avaliar a fotossíntese, que é uma coisa muito importante, nesses locais é 100% inviável. Mas a matéria seca e a análise de crescimento é 100% fazível em qualquer lugar que você estiver. Certo? Tudo bem? Até no forno da sua casa, Guilherme, Gustavo. Tudo bem? Então, bora lá. A análise de crescimento ela vai ser usada para quê, então? Primeiramente, investigar o efeito de fenômenos ecológicos sobre o crescimento. Guilherme, o que é um efeito ecológico sobre o crescimento? Para afastar seus sonhos. O efeito do meio ambiente. Quantidade de chuva, queimada, radiação, certo? Todos esses fatores a gente consegue investigar. Adaptabilidade de espécies em ecossistemas diversos. Então, por exemplo, o mesmo genótipo de trigo, que a gente vai tentar ver como ele se comporta num ecossistema no Rio Grande do Sul ou no oeste da Bahia. Será que esse genótipo vai ter a mesma produção, sei lá, o mesmo crescimento que esteja nesses dois lugares? Bem provável que não, certo? A adaptabilidade. Efeitos de competição. Então, aqui, tem gente do GHPD aqui, não é? O que tem? Quem que é mesmo? Eu estava perguntando ao seu irmão, sabia que era em algum. Quê? Tá o quê? O que você falou? Auto-explicativo? Ah, eu sou obrigado a saber que o GHPD é grupo... É o que mesmo? Grupo? Grupo de herbicidas e alelopatia em todas as regiões. Então, o pessoal lá do GHPD vai fazer experimentos de competição, né? Saber como que uma planta daninha afeta a produtividade de uma cultura. Não é não, João? Já pensei? Legal. Não, botar as duas para correr e quem ganhar. Bota as duas para correr e quem ganhar, né? Exatamente. Muito bom. Que orgulho, né, de GHPD. Diferenças fenotípicas na capacidade produtiva. Então, o que é uma diferença fenotípica na capacidade produtiva? A gente pegar a mesma espécie, sei lá, maçã, e a gente tem dois genótipos diferentes. Então, como que esses dois genótipos vão produzir no mesmo ambiente? Né? Avaliar a produção desses dois genótipos. Então, às vezes,
sei lá, vai introduzir 10 genótipos de pitaia novo no Brasil, aqui no sul de Minas. Como que esse genótipo de pitaia produz aqui? Ou uma coisa da área que eu sempre estive, né, que é flores de corte. Como que esse genótipo de rosa que foi desenvolvido lá na Holanda produz nas nossas condições? Produz bem, produz mal? A flor dura, a flor não dura? Suscetível a botrite, a tripes? Então tudo isso é importante ser avaliado. E também das práticas agronômicas sobre o crescimento. Então, o plantio direto afeta positivamente o crescimento dessa cultura? O manejo do solo, o manejo de adubação, sei lá qual a aplicação de algum foliar, certo? Tudo isso a gente avalia através da análise de crescimento. Consegue avaliar, beleza? Aí, falando da análise em si, a primeira que a gente vai ver, né, a taxa de crescimento absoluta e a relativa. O crescimento absoluto é o que normalmente vocês e eu fazemos na vida. Mede a altura da planta por determinado tempo. Então, deixou a soja crescer 90 dias, sei lá. E aí mede a altura e o comprimento da raiz. Isso é crescimento absoluto. Se você faz mais de uma medida no tempo, aí você tem avaliações sucessivas, mas às vezes você faz uma medida só, certo? E o relativo é um crescimento por unidade de tempo expresso numa base comum, massa inicial, área inicial, comprimento inicial. A gente vai ver com mais especificidade, certo? A TCA, eu já falei para vocês, né, que é o ΔS sobre ΔV, facinho. A taxa de crescimento relativo, então, ela tem um logaritmo natural, né, o LN, do ponto 1 e do ponto 2. O que pode ser o ponto 1 e o ponto 2? Pode ser a altura, pode ser a matéria seca, também pode ser a matéria fresca, pode ser diâmetro, certo? Pode ser várias coisas. Depois você vai deixar isso vai? Não. Então, vendo aí agora, no caso, um exemplo prático, esse exemplo aqui é da UFLA, de 2007. Olha só, índices fisiológicos de crescimento inicial do mamoeiro em caso de vegetação. Então, nesse trabalho, a gente tem um híbrido, que é o Tainum, e uma cultivar de mamão, certo? A mudinha pequitinha que estava lá no viveiro. Então, pensou numa muda de mamão pequena? Pensou? Uma muda de mamão pequena? Já viu uma muda de mamão pequena? Tudo bem? Então, uma muda de mamão pequena. Com 15 dias. E aqui ele avaliou a taxa de crescimento absoluta, em gramas por dia. Aqui está D, mas é grama. Em gramas por dia, certo? Quem está falando? Guilherme, você, olhando para esse gráfico, o que você me conta? O híbrido é o pontilhado e a cultivar é o contínuo. Me conta alguma coisa desse gráfico. É o quê? O gráfico? Olha lá. TCA por tempo, certo? Eixo Y. TCA, eixo X, tempo. As linhas, dois genótipos de mamão. Um híbrido e uma cultivar. Olhando para a cara dali das retas, o que você me diz? Torce para pressão. Uma gotinha. Né? Miguel, olhando para esse gráfico, conta alguma coisa para mim. Pontilhado o quê? É o híbrido. E a... Contínua a cultivar. O melhoramento foi feito para o híbrido crescer antes, mais rápido. Foi crescer um tempo menor do que a cultivar. Como você vê isso? Porque a pontilhada do turismo mais... esqueci a palavra. Mais de assim, Exponencialmente. mais exponencialmente do que aquele outro ali. Faz sentido. Faz sentido? Concorda com o Miguel? Não concorda com o Miguel? Quem não concorda? Concorda? Quer contar alguma coisa, Dilmar? A taxa, o rendimento da cultivar alta, Tá. modificada, Uhum. é muito maior do que Do híbrido. Vamos ver isso aqui em termos gráficos. Como nenhum de vocês entendeu, mas não está me contando, vou fazer de uma outra forma aqui o exemplo, certo? Então aqui a gente vai ter a cultivar
E aqui a gente vai ter o híbrido, certo? Do mamão. Então, com 15 dias, eles estão bem pequitinhos, né? A taxa de crescimento dele é quase nada. Pequitinho. Então, vamos supor que é uma mudinha bonitinha, assim, de mamão, né? Uma mudinha, assim, de mamão. Todas elas mais ou menos do mesmo tamanho. Aí, olha